Fórum Internacional de Metrologia e Química. E o FORMEC, ele tem como objetivo promover a qualidade das análises qualitativas e quantitativas em química, em particular, a objetividade da interpretação dos resultados dessas análises em países lusófonos. Tá? Então, para não estender minha fala, eu vou colocar o link do site do FORMEC aqui no chat, tá? E também vou colocar o link... Ligou o microfone? Tá. E vou colocar um link também do videozinho no YouTube que a gente gravou falando o que é o FORMEC para vocês. De antemão, o FORMEC é sem fins lucrativos e envolve toda a comunidade lusófona. Brasil, Portugal, Moçambique, Cabo Verde, todos os países de língua portuguesa, a fim de levar informação de metrologia para a língua portuguesa, certo? Então, para afiliar, basta entrar no site do FORMEC, que eu vou colocar daqui a pouco, e na opção Contatos, e preencher o formulário. E vai chegar um e-mail para a gente que a gente já discute, faz a afiliação, se quem tiver interesse. Tá? Nesse momento, então, eu gostaria de apresentar a Alice, que vai conduzir o nosso webinar sobre gestão de risco em laboratórios, aprender com o passado, gerir o presente e planear o futuro, certo? Vou falar brevemente sobre a Alice. A Alice, ela é engenheira agrícola e mestre em Química Aplicada ao Patrimônio Cultural pela FCUL, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Ela é fundadora e sócio gerente da AIM, né? Ela é co-representante em Portugal do programa TRAIMIC, de formação em metrologia em química, promovido pelo Institute for Reference Materials and Measurement, o IRMM, da Comissão Europeia. Ela é membro fundadora do FORMEC, então ela também está aqui com a gente no Fórum Internacional de Metrologia e Examinologia em Química como fundadora. Ela é membro do Education and Training Working Group da Eurachem. Ela é docente em diversas entidades do ensino superior e profissional. Ela é formadora, consultora e auditora de várias entidades, públicas e privadas, na área de acreditação de laboratórios. É diretora analítica de um laboratório privado de análises físicas, químicas e biológicas, de 94 a 2004. Ela fez parte da Bolsa de Auditores e Peritos Técnicos do Organismo Nacional de Acreditação, o IPAC, e é formadora com competências pedagógicas certificadas pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Então, a gente está com uma pessoa extremamente competente nesse webinar de hoje. Então, nesse momento, eu desejo um ótimo webinar a todos e que seja muito proveitoso. Alice, está contigo agora, palavras, eu vou encerrar o telefone, tá? E que seja muito proveitoso para todos nós. Tá? Obrigada. Muito obrigado e até daqui a pouco. Ora, obrigada. Antes de mais, obrigada a todos pela presença. É muito gratificante ver que o primeiro webinar que nós estamos a organizar tem esta adesão. Espero que se mantenha até ao fim, quando começarem a ouvir falar. E queria agradecer também ao Tony a apresentação e todo o trabalho e empenho dos membros do FORMEC em trazer para a lusofonia as questões da metrologia e da examinologia em química, e desde já estender o convite a todos os que estão a assistir ao webinar e que não pertencem ao FORMEC a juntarem-se a nós e trazerem as vossas competências e o vosso conhecimento para a comunidade, que é particularmente importante. Eu vou tentar aqui partilhar a apresentação, que há bocado estava a funcionar bem, portanto espero que agora também continue a funcionar bem. Ok, penso que estão a ver. Tony, pode-me dar só o feedback se estão a ver, se está tudo ok? Tony? Alice, eu só estou te vendo, eu não estou vendo o compartilhamento ainda da tela. Não? Não. Então só... pois não, já percebi porquê. E agora? Está compartilhando. Compartilhou, okay. Deu certo. Obrigada. Pronto. Então, o tema que nos traz aqui neste primeiro webinar do FORMEC diz respeito à gestão de riscos em laboratórios. E eu vou falar especificamente relativamente à gestão de riscos em laboratórios acreditados. Para começarmos a falar sobre gestão de riscos,
necessário sabermos o que é a definição de risco. A norma 31.000, que traça as linhas gerais, as linhas de orientação para a gestão de risco, define risco como sendo o efeito da incerteza nos objetivos, e isso já nos traz algumas pistas. Quando nós falamos em risco, em linguagem corrente, normalmente pensamos nos aspectos negativos do risco e, portanto, pensamos nas ameaças, naquilo que nos impede de alcançar algum objetivo. Mas o risco tem outra vertente, que são os aspectos positivos. O risco, de facto, é um efeito, é um desvio relativamente àquilo que nós esperamos e, portanto, esse desvio pode ser positivo também. E se tivermos um risco com desvio positivo, um efeito com desvio positivo, estamos perante uma oportunidade. Mas, de uma maneira geral, quando nós falamos, e inclusivamente a terminologia que foi adotada na norma 17.025 reflete um bocadinho isto, quando nós falamos em risco, pensamos maioritariamente na parte negativa associada a esses desvios aos objetivos, e quando falamos em oportunidades pensamos aí sim na parte positiva dos desvios aos objetivos que nós traçamos. Então, na realidade, um risco, por vezes, é uma ameaça, mas essa ameaça até se pode tornar numa oportunidade. Se nós pensarmos, por exemplo, no que está a acontecer hoje em dia a nível mundial com a questão da pandemia do Covid-19, muitas organizações, estou-me a lembrar, por exemplo, da indústria têxtil em Portugal. Há muitas indústrias na área do têxtil que, numa primeira fase, sofreram sérias ameaças e, inclusivamente, tiveram as suas fábricas paradas, mas que conseguiram, de alguma forma, reinventar-se e passaram a produzir, por exemplo, equipamentos de proteção individual, tornando aquilo que era uma ameaça numa oportunidade. Portanto, um risco pode ser uma ameaça, mas também pode ser uma oportunidade. A norma 17.025, que foi revista em 2017, tem como uma das principais novidades o pensamento baseado no risco. Mas, na realidade, será que o pensamento baseado no risco, ou será que o conceito de risco é uma novidade assim tão grande na norma 17.025? Se nós pensarmos nos nossos laboratórios, quando nós olhamos, por exemplo, para o controle da qualidade, quando olhamos para a avaliação do trabalho não conforme, as decisões que tomamos são, regra geral, baseadas no risco. Não o fazemos de uma forma muito sistematizada, um bocadinho empírico, não está descrito na norma dessa forma, não estava antigamente descrito na norma dessa forma, mas qualquer analista, qualquer responsável técnico, qualquer responsável da qualidade, quando toma uma decisão no laboratório, de alguma forma pondera o risco de não executar adequadamente a tarefa que está a levar a cabo ou o risco de dar um resultado incorreto. E, portanto, o pensamento baseado no risco é algo que nós já fazíamos anteriormente, mas muitas vezes de forma inconsciente. E a norma 17.025, a versão de 2005, falava levemente no risco quando abordava as ações preventivas. A novidade em relação à norma revista em 2017, que essa abordagem que antes era espartilhada às ações preventivas, agora é transversal a todo o referencial normativo. E isso é uma grande mudança, definitivamente. Portanto, as ações preventivas, se relembrarem, já previam que era necessário identificar melhorias que constituíam oportunidades e que serviriam para eliminar potenciais não conformidades e que essas ações podiam implicar a análise do risco. Portanto, não é propriamente novo na norma 17.025. O que é novo, sim, é o facto de, neste momento, o pensamento baseado no risco ser transversal a todo o referencial. E começa logo na introdução. Se nós olharmos para a norma 17.025, se virmos na introdução, o documento diz logo no início que é necessário que os laboratórios planeiem e implementem ações para tratar riscos e oportunidades. E aqui essas ações têm por fim a melhoria do sistema de gestão, mas diz uma coisa particularmente importante, diz que a responsabilidade de decidir quais são os riscos e oportunidades a abordar é do laboratório. Portanto, cabe ao laboratório decidir
quais são os riscos e as oportunidades que vai identificar, mas sobretudo aqueles que vão implementar ações no sentido de gerir esses riscos e essas oportunidades. Há, no entanto, uma exceção. A exceção prende-se com riscos associados à imparcialidade. E o laboratório não tem essa liberdade de, por exemplo, poder aceitar o risco sem tomar nenhum tipo de ação. No caso dos riscos associados à imparcialidade, os laboratórios têm que os identificar necessariamente e, caso os identifiquem, têm que implementar ações que os eliminem ou os minimizem. E, portanto, isso é a exceção a todos os riscos e oportunidades que o laboratório vai identificar e as ações que vai ter que implementar. De facto, no caso da imparcialidade, eles têm que ser identificados e têm que haver ações implementadas. E os riscos à imparcialidade, se calhar convém aqui falar um bocadinho do que é imparcialidade, porque também já tenho percebido que há alguma dificuldade em perceber e em distinguir o que é que são riscos à imparcialidade de outro tipo de riscos. A imparcialidade diz a norma que é a presença de objetividade. Isto não nos diz muito, mas a norma depois clarifica numa nota dizendo que é a ausência de conflitos de interesse. Ou, pelo menos, caso existam esses conflitos, é a implementação de medidas que garantam que os conflitos de interesse não vão lesar, de alguma forma, as atividades laboratoriais que estão a ser realizadas. Portanto, os riscos à imparcialidade estão relacionados então com a questão dos conflitos de interesse e devem ser identificados os riscos que estão relacionados com as atividades do laboratório, que estão relacionados com os relacionamentos que o laboratório tem, quer dentro da organização, quer fora da organização, e também com as atividades que os seus colaboradores exercem, igualmente dentro ou fora do laboratório. Outra particularidade importante em relação aos riscos à imparcialidade é que eles têm que ser identificados de forma continuada. E isto também é requerido apenas para os riscos à imparcialidade. E o que é que significa fazer a avaliação de forma continuada? Significa que eu não posso esperar, por exemplo, pela revisão do sistema de gestão, para me dar conta que existiram riscos à imparcialidade porque alguma coisa mudou no meu sistema. Portanto, eu tenho que ter mecanismos de alerta que me permitam identificar sempre que há alguma alteração no meu sistema que há um potencial risco à imparcialidade. Por exemplo, se a gestão do laboratório muda, por exemplo, se eu contrato um novo funcionário, por exemplo, se nós temos novos fornecedores, novos clientes. Será que essas alterações não acarretam consigo riscos à imparcialidade? Imaginem que eu contrato um analista e que chego à conclusão que esse analista é um familiar direto de um cliente importante do laboratório. Eu não posso saber isso na reunião de revisão do sistema, porque isso representa um conflito de interesses. Pode não acontecer nada, não é? Porque o facto de eu ter um risco à imparcialidade, o facto de eu ter um relacionamento, um laço familiar, não significa que haja necessariamente um risco à imparcialidade, mas eu tenho que ter mecanismos que me alertem e tenho que tomar ações que evitem que essa falta de objetividade venha a ocorrer. O analista pode, por exemplo, tentar favorecer o cliente priorizando a análise das suas amostras, por exemplo. Portanto, uma medida que posso implementar é verificar as amostras garantindo o anonimato, se isso for possível. Portanto, os riscos à imparcialidade têm que ser avaliados, têm que ser identificados de uma forma continuada. E sempre que haja identificação de um risco à imparcialidade, então temos que garantir que implementamos uma ação para o eliminar ou pelo menos para o minimizar. O ponto da norma da 17.025 que foca as ações para tratar riscos e oportunidades é o 8.5. Mais uma vez aqui, a norma vem falar do que é que são os riscos no laboratório, e, portanto, na realidade, trata-se de garantir que o laboratório consegue
alcançar os resultados pretendidos, que consegue atingir os seus objetivos. Portanto, esta questão dos objetivos é particularmente importante que nós os consigamos definir adequadamente e que, portanto, as ações que nós vamos implementar consigam prevenir ou reduzir impactos indesejáveis e potenciais falhas no laboratório e conduzindo assim à melhoria do sistema de gestão implementado. Ora, os laboratórios acreditados têm necessariamente, e está referido no 8.2 da norma, que definir objetivos que estão relacionados com os 3 pilares da norma, com a imparcialidade, com a competência e com a consistência da operação, e que devem também refletir os propósitos e os requisitos da norma. Então, se eu tenho os meus objetivos definidos, e se o risco é algo que me pode impedir de alcançar esses objetivos, ou pelo contrário, se for uma oportunidade que me pode fazer com que eu alcance esses objetivos mais rapidamente, então se eu conhecer os objetivos, eu facilmente consigo identificar os riscos. Portanto, as duas coisas estão intimamente ligadas. E, portanto, o laboratório deve então planear ações para tratar os riscos e deve ainda definir como é que vai integrar e como é que vai implementar essas ações no seu sistema de gestão e deve ainda também definir como é que vai avaliar a eficácia dessas ações. E as ações que são definidas, obviamente, que devem ser proporcionais ao impacto que o risco tem na validade dos resultados do laboratório. Bom, como é que nós podemos fazer isto? A norma 17.025 é omissa. Sim? A norma 17.025 é omissa relativamente a esta questão. E, portanto, fala na bibliografia, na norma 31.000, portanto, que já falei há pouco e que traça as linhas gerais para a gestão dos riscos, mas não é prescritiva e não obriga a que a norma 31.000 seja implementada. Mas a norma 31.000 dá umas boas diretrizes nesse sentido e, portanto, mais daqui a bocadinho já vamos ver em que medida é que podemos definir uma metodologia capaz, baseada na norma 31.000 e capaz de garantir que cumprimos com o 8.5 da norma 17.025. Como eu disse há pouco também, a novidade em relação à introdução da revisão da norma 17.025 e do pensamento no risco é que ele agora é transversal a todo o referencial normativo. E isso está patente em várias cláusulas, por exemplo, na apresentação de resultados, em que, quando fazemos a apresentação das declarações de conformidade, devemos ter em conta o nível de risco que está associado à regra de decisão definida. Eu não vou alongar nisso, aliás, isso é o tema do próximo webinar que o Dr. Filipe Lourenço vai abordar a 8 de junho deste ano, portanto, estão desde já convidados a participar. O risco o pensamento baseado no risco está patente também no 7.10 no trabalho não conforme, em que a norma refere que as ações a tomar face à detecção de trabalho não conforme devem ser baseadas nos níveis de risco estabelecidos pelo laboratório. Na melhoria também temos indicações acerca do risco e das oportunidades, portanto o laboratório tem que identificar oportunidades e essas oportunidades de melhoria podem ser identificadas através da avaliação do risco. Ações corretivas também referem o risco. Em relação às ações corretivas, a norma refere que depois da implementação e da avaliação de eficácia das ações corretivas pode ser necessário atualizar os riscos e oportunidades que foram identificados e planeados. E, obviamente, na revisão pela gestão, o risco também é abordado e, portanto, os resultados da identificação dos riscos devem ser debatidos durante a revisão pela gestão. Curiosamente, a norma não requer qualquer tipo de procedimento para a gestão de riscos, nem sequer fala em registros da gestão de riscos, mas depois os resultados na identificação dos riscos são uma das entradas na revisão pela gestão, portanto, obviamente, pelo menos registros tem que haver. E se calhar, o procedimento, se vocês não se sentirem tão à vontade com a metodologia, se calhar também será útil. Então,
Metodologia para a gestão do risco, baseada na ISO 31000, está dividida em 4 etapas principais. E vamos falar um bocadinho em cada uma dessas etapas. É claro que tudo isto é um bocadinho superficial, porque 20 minutos, 30 minutos de webinar não dá propriamente muito tempo para abordar em detalhe cada um destes passos, mas vamos fazer os possíveis. Então, na primeira etapa, nós estabelecemos o contexto e definimos quem são as partes interessadas. Na segunda etapa, fazemos uma apreciação dos riscos. Essa apreciação inclui a identificação, a análise e a avaliação dos riscos. Numa terceira etapa, tratamos os riscos e, por fim, numa quarta etapa, fazemos o acompanhamento do nível de risco. Então, como é que isto se processa? A primeira etapa é particularmente importante e está intimamente ligada com a identificação dos riscos depois. E prende-se com a definição do contexto da organização e com a identificação das partes interessadas. Esta terminologia não é muito comum na norma 17.025, mas é subajamente conhecida de quem usa a norma ISO 9001. O contexto da organização, os fatores que vão influenciar os objetivos e o propósito da organização do laboratório está inserido, ou do laboratório, se ele for uma organização com uma entidade legal própria, esses fatores são particularmente importantes, quer eles sejam de origem interna, quer sejam de origem externa, e de origem externa podem ser internacionais ou nacionais ou locais, mas esses fatores são particularmente importantes para nós conseguirmos fazer a identificação de riscos. A legislação que existe, o facto de eu estar localizado, por exemplo, perto de uma universidade e poder haver transferência de conhecimentos da universidade para o laboratório, o contexto interno, por exemplo, relativamente ao know-how que os meus colaboradores têm, o facto dos colaboradores serem muito jovens e terem pouca experiência, ou o facto de os colaboradores estarem já há muitos anos muito habituados a fazer as mesmas rotinas, tudo isso deve ser ponderado, portanto, quer do ponto de vista interno, quer do ponto de vista externo, para conseguirmos ter uma percepção das nossas fraquezas e dos nossos pontos fortes, e também do ponto de vista externo, quais são as oportunidades que podem estar a surgir e quais são as ameaças que eventualmente possam existir. Portanto, normalmente nós olhamos para esta questão do contexto da organização numa perspectiva de análise de SWOT, em que, de facto, fazemos o balanço entre as forças e as fraquezas internas e entre as oportunidades e as ameaças externas. Além do contexto, é necessário ainda que nós olhemos para identifiquemos quem são as partes interessadas nas nossas atividades e quais são as suas expectativas. As partes interessadas podem ser internas ao laboratório ou externas ao laboratório. Então, se eu considerar as partes interessadas do ponto de vista interno, eu tenho, por exemplo, os colaboradores, obviamente, a gestão do laboratório, colaboradores que possam não fazer parte do laboratório, mas que estejam inseridos na mesma organização onde o laboratório se encontra, e essas partes interessadas terão com certeza expectativas comuns, algumas, mas diferentes umas das outras. Por exemplo, se eu olhar para os colaboradores, provavelmente a expectativa que têm é de ter uma remuneração justa, de terem um bom ambiente de trabalho, de terem possibilidade de progressão na carreira, por exemplo. E se eu não for ao encontro destas expectativas, o que pode acontecer é que o colaborador fica desmotivado, tem falta de empenho, inclusivamente posso ter um colaborador a sair do laboratório, levando consigo o know-how e, obviamente, isso vai se repercutir depois na qualidade dos resultados que o laboratório produz. Portanto, se eu não conhecer as expectativas das partes interessadas nas atividades laboratoriais que exerço, posso correr o risco de ter um impacto negativo nos resultados que produzo ou nas atividades laboratoriais que executo. E, portanto, convém que eu saiba, dentro das partes interessadas,
quais são aquelas que são relevantes, quais são aquelas que apresentam um risco significativo e quais são as suas expectativas para, de facto, eu perceber se consigo ou não ir ao seu encontro. A segunda etapa da gestão de riscos diz respeito à apreciação do risco. E na apreciação do risco, nós vamos então identificar os riscos, analisá-los e avaliá-los, e vamos conseguir, com essa informação, tomar decisões informadas relativamente, por exemplo, a que tipo de atividade é que pode ou não ser realizada no laboratório, como é que eu consigo maximizar as oportunidades que me possam surgir, quais são os riscos que precisam de ser tratados, como é que eu escolho opções que têm riscos diferentes, por exemplo, como é que eu vou priorizar as opções e como é que eu vou priorizar o tratamento dos riscos, quais são os riscos que são mais prementes para implementar ações para os minimizar ou para os eliminar, e consigo também, com base na informação da etapa 2 da apreciação do risco, escolher a estratégia mais adequada para eliminar os riscos ou pelo menos para os manter, os levar a um nível que seja tolerável pelo laboratório. A primeira parte da apreciação do risco diz respeito à identificação dos riscos. E como eu já vos falei, a identificação dos riscos está intimamente ligada àquela primeira parte da análise do contexto e da identificação das partes interessadas. Então, a identificação dos riscos passa por eu analisar, por encontrar e registrar os riscos relativos a uma determinada atividade, fazer o levantamento daquilo que pode acontecer ou das situações que podem eventualmente afetar o cumprimento dos objetivos do sistema de gestão e da organização, e tem que ter em consideração que no caso particular dos riscos à imparcialidade, isto deve ser feito numa base continuada, como já falámos lá atrás. A identificação dos riscos suporta-se muito com informação do que aconteceu no passado. Eu consigo identificar os riscos se eu conseguir aprender com o passado. E, portanto, para eu conseguir identificar os riscos, eu devo ter acesso à análise de tendências, por exemplo, a registros de danos e avarias, ao registro de trabalho não conforme, aos relatórios das auditorias, às reclamações dos clientes, ao feedback do pessoal e dos clientes. Tudo isto são fontes de informação que me permitem aprender com o passado e conseguir fazer identificação de potenciais riscos para o futuro. Existe uma norma que está associada à norma 31.000, é a norma 31.010, foi revista em 2019, portanto há muito pouco tempo, que tem cerca de 60 metodologias diferentes para a gestão de risco, não especificamente só para a identificação dos riscos, muitas delas são para a identificação de riscos, mas para a gestão de risco. E são diversas, alguns dos métodos são baseados em evidências como o histórico que acabei de falar, mas também como em checklists que podem ser realizadas. São também algumas sustentadas em abordagens sistemáticas de equipas. É muito importante, quando estamos a fazer a identificação dos riscos, recolher informação das pessoas que executam a tarefa da qual estamos a avaliar o risco. E, portanto, a participação de todas as pessoas na identificação do risco é muito vantajosa, porque quem melhor do que quem executa a tarefa para conseguir identificar quais são as dificuldades que sente e quais são os problemas que podem surgir. Portanto, abordagens sistemáticas em equipa, por exemplo, brainstorming, ou utilizar a análise de causas e efeitos, a análise de SWOT, que já falámos, enfim, todos estes métodos de identificação de riscos estão descritos na ISO 31010 e é uma boa fonte de informação. Não significa que vocês os apliquem todos no laboratório, longe disso, mas se tiverem necessidade têm uma boa fonte de informação na ISO 31010. Então, o passo seguinte na apreciação do risco consiste em analisar o risco, percebermos qual é a significância de cada risco e percebermos quais são aqueles riscos, dentro da lista que fizemos na identificação de riscos, aqueles riscos que apresentam uma maior ameaça
ao cumprimento dos objetivos definidos. E, para isso, eu preciso que a organização me avalie as potenciais causas do risco e as suas consequências, quer positivas, quer negativas, e também a probabilidade de ocorrência desses riscos, determinando dessa forma o nível de risco. Como é que nós podemos fazer isso? Eu estou certa que já vos falaram com certeza na matriz de riscos, matriz de probabilidade de consequência, e essa é uma das formas de lidar com este assunto, é avaliarmos o nível de risco construído numa matriz que cruza a probabilidade de ocorrência do risco com a consequência, com o impacto que o risco vai ter na atividade que está a ser analisada. E nós podemos fazer isso de forma quantitativa, de forma semi-quantitativa. Eu resolvi trazer-vos uma abordagem muito simples, até porque temos muito pouco tempo, e trouxe uma abordagem semi-quantitativa. A primeira coisa a fazer é definirmos qual é a escala da probabilidade de ocorrência e depois definirmos qual é a escala de gravidade das consequências do risco. Depois de termos as escalas construídas, vamos construir a matriz de probabilidade de consequência e vamos definir critérios de aceitação ou de avaliação. Então, eu trouxe-vos aqui um exemplo muito breve e quero chamar-vos a atenção que é um exemplo meu, portanto, não é uma obrigatoriedade esta escala, vocês têm que adaptar a escala às vossas necessidades e têm que adaptar a escala ao tipo de riscos que estão a analisar. Poderão eventualmente ter necessidade de ter diferentes matrizes com diferentes escalas em função do tipo de riscos que estão a analisar. Então, eu defini para a escala de probabilidade de ocorrência 3 níveis. Um nível fraco, em que eu decidi que seria uma probabilidade de ocorrência fraca se o risco decorresse de um processo que apenas ocorre em circunstâncias excepcionais. A probabilidade de ocorrência seria moderada se o risco estiver associado a um processo esporádico de laboratório que venha a decorrer ao longo do ano, e uma escala de probabilidade de ocorrência do risco elevada se o risco decorresse de um processo corrente e frequente do laboratório. Em relação à escala da gravidade das consequências do risco, eu também escolhi 3 níveis de risco, portanto, uma consequência fraca, moderada ou elevada. A fraca é uma situação, mais uma vez, eu quero chamar a atenção que esta escala fui eu que decidi no meu caso. Não é obrigatório que seja desta forma e pode ser diferente de tipo de risco a tipo de risco. Portanto, na escala que eu escolhi, eu considero que a consequência a gravidade dos riscos é fraca se a situação de risco não tem potencial para provocar prejuízos ao laboratório ou aos clientes. Portanto, as infrações não são suscetíveis de ser práticas causadoras de danos relevantes na imagem do laboratório. Ela é moderada se a situação de risco comportar prejuízos para o laboratório e perturbar o normal funcionamento do laboratório, e é elevada quando a situação de risco identificada implica prejuízos significativos para o laboratório ou a violação dos princípios associados aos interesses do cliente, lesando a credibilidade do laboratório. Portanto, estas foram as 2 escalas que eu defini. Então, como é que nós podemos construir a matriz de probabilidade de consequência? Muito simplesmente colocando as escalas da consequência de um lado, as escalas da probabilidade de ocorrência do outro e cruzando. Então, se eu tiver uma consequência elevada com uma probabilidade de ocorrência elevada, eu tenho aqui um nível muito elevado. Se eu tiver uma consequência moderada com uma probabilidade de ocorrência elevada, eu tenho aqui um risco elevado, e assim sucessivamente. Se olharmos para a matriz, conseguimos ver que temos 5 níveis de risco diferentes, mas como eu gosto das coisas simples, resolvi reduzir a 3 níveis de risco. E, portanto, tenho aqui um risco na zona vermelha, em que combino muito elevado com elevado, um nível de risco na zona amarela, com moderado, e um nível de risco na zona verde, com o fraco e muito fraco. Então, o que é que isto se traduz? Vamos dar exemplos. Imaginem que eu tenho um plano de riscos e vou definir os meus objetivos. Imaginem que um dos objetivos que eu tinha definido
se prendia com a necessidade de garantir que não ultrapassava, não tinha incumprimentos nos prazos de resposta aos meus clientes em mais do que 5% dos resultados das amostras. Portanto, só posso ter incumprimentos no prazo de resposta, é o meu objetivo, em 5% ou menos das amostras que analiso. Bom, eu gosto, porque acho que estão relacionados sempre os objetivos e as partes interessadas com o risco, e, portanto, no plano de riscos que elaboro, normalmente ponho as duas coisas, ponho o objetivo e ponho as partes interessadas. Então, quem é que tem interesse neste objetivo? Os clientes, obviamente, a gestão, a gerência do laboratório, os colaboradores, porque depende muito deles também conseguir cumprir este objetivo ou não, e os fornecedores. Se os fornecedores não me derem os meios necessários para executar as análises, eu não vou conseguir cumprir estes prazos de resposta. Então, ao analisar quem são as partes interessadas e este objetivo, eu detetei um problema no método. Imaginem que eu detetei que tenho um risco de incumprimento no prazo de resposta no ensaio XXX, por falta de um reagente, o reagente XYZ, porque esse reagente eu dependo inteiramente de um único fornecedor. E, portanto, isso é um risco. Então, se eu olhar para a matriz construí antes, como é que eu vou avaliar esse risco? Às escalas de probabilidade e de consequência. Então, no caso deste risco, eu considerei que isto pode acontecer esporadicamente ao longo do ano, portanto, a probabilidade é moderada. E o impacto comportar prejuízos para o laboratório, não é? Porque o cliente pode não ficar muito satisfeito e eventualmente até deixar de trabalhar comigo e pode perturbar o normal funcionamento do laboratório. Portanto, considerei que a escala de gravidade era moderada. Então, se eu usar na matriz uma consequência moderada com uma probabilidade de ocorrência moderada, não é? Eu vou ter um nível de risco amarelo ou moderado. Portanto, foi isso que eu pus no plano de riscos. Esta análise de riscos permite-me determinar o nível de risco e vai-me levar à definição de critérios que depois me permitem avaliar o risco. Então, o passo seguinte é definir os critérios de avaliação. Então, para aqueles diferentes níveis de risco, o que é que eu tenho que fazer? Mais uma vez, estão relacionados com os níveis de risco que nós definimos na matriz de risco. Então, a zona verde, eu decidi que é uma zona aceitável, em que não é necessária mais nenhuma medida adicional de controle de risco, mas requer monitorização. A zona amarela é aceitável realizar o trabalho, mas as tarefas têm que ser revistas para garantir um nível de risco tão baixo quanto razoavelmente possível e devem ser implementadas medidas para mitigar o risco. E na zona vermelha, o trabalho não pode ser executado até que eu consiga baixar o nível de risco a um nível aceitável e têm que ser implementadas ações de mitigação ou de erradicação do risco e é necessária ainda uma intervenção imediata da gestão para garantir que o risco é reduzido a um nível aceitável antes de iniciar o trabalho. Estes critérios de avaliação, mais uma vez, fui eu que decidi para um determinado tipo de risco. Por exemplo, os riscos à imparcialidade não poderiam ter este critério de avaliação porque eles nunca são aceitáveis. Okay? Um risco à imparcialidade tem sempre que ter uma ação para o mitigar ou para o eliminar. Bom, então, a fase seguinte, a fase da avaliação dos riscos, diz respeito à parte da gestão de riscos que me permite identificar como é que os objetivos podem ser afetados e permite-me analisar o risco em termos de consequências e de probabilidades antes de decidir que tratamento adicional é que é requerido. Portanto, esta fase da avaliação de risco tenta responder a questões como se há ou não fatores que me permitam mitigar a consequência do risco ou que me permitam reduzir a probabilidade de ocorrência do risco, se o nível de risco é tolerável ou aceitável, se requer um tratamento adicional e
permite-me ainda priorizar o tratamento dos riscos, saber que risco é que tem que ser abordado em primeiro lugar, porque é o mais premente e o que coloca mais em causa, em primeiro lugar, os resultados dos meus ensaios ou calibrações. Uma terceira etapa diz respeito ao tratamento dos riscos. Eu já avalio os riscos, já sei quais são os prioritários, agora tenho que definir o que é que vou fazer. Qual é a estratégia na resposta ao risco? Eu normalmente posso ter 4 estratégias distintas. Posso assumir que vou eliminar o risco ou evitar o risco. Isto é a estratégia mais difícil de alcançar, é aquela que normalmente dá mais trabalho e a que consome mais recursos, eliminar completamente o risco. Posso transferir ou partilhar o risco. Por exemplo, eu de repente tenho um volume de trabalho muito grande no meu laboratório, vou subcontratar e ao subcontratar eu partilho o risco de, por exemplo, incumprir com os prazos de resposta. Portanto, transfiro ou partilho o risco para tentar que o risco seja menor. Posso implementar medidas para mitigar o risco, que é o que normalmente nós fazemos nos laboratórios. Normalmente o que nós tentamos fazer é minimizar os riscos, implementar medidas que minimizem os riscos, ou então aceitar o risco. O risco é tão baixo que eu aceito o risco. Por exemplo, há pouco tempo estava a dar uma formação e falámos no exemplo de risco aceitável. Um laboratório que trabalha ao pé de um aeroporto, por exemplo, tem um risco de um avião eventualmente ter um acidente e se despenhar em cima do laboratório. Mas qual é a probabilidade disso ocorrer? É claro que a consequência é devastadora, mas qual é a probabilidade? É mínima. Portanto, normalmente esse é o tipo de riscos que eu aceito e não implemento nenhuma ação. E nessa formação estava alguém da Agência Internacional de Energia Atómica e disse, nós acalculámos esse risco, porque efetivamente se um avião se despenhar no nosso laboratório, nós temos fontes radioativas e de facto seria muito devastador. Portanto, a aceitação do risco depende, obviamente, da probabilidade e da consequência do respectivo. No que respeita às oportunidades, nós também temos 4 possibilidades. Explorarmos a oportunidade, podemos dizer, isto é uma oportunidade única e eu tenho que agarrar esta oportunidade, custe o que custar. Posso compartilhar a oportunidade. Imaginem que há um concurso para uma série de ensaios ou calibrações e que eu sozinho não tenho valências para dar resposta a esse concurso, vou fazer um consórcio com outro laboratório que complementa essas valências e, portanto, estou a compartilhar a oportunidade. Posso potenciar a oportunidade, portanto, tentar fazer com que a oportunidade surja. Ou posso, por isso, simplesmente ignorar a oportunidade ou aceitá-la se ela surgir, mas sem tomar nenhuma ação específica para ir de encontro à oportunidade. Se eu achar que aquela oportunidade, se o esforço de perseguir a oportunidade não compensa depois relativamente ao benefício que ela traz, então eu posso ignorar a oportunidade. Então, no meu plano de riscos, eu devo definir quais são as ações a tomar. Voltando ao exemplo anterior, portanto, aquele exemplo em que o risco identificado era a possibilidade de eu incumprir com o prazo de resposta porque dependia de um fornecedor único para um determinado reagente, que ação é que eu posso implementar? Posso, por exemplo, aumentar o estoque de reagente, posso procurar um fornecedor alternativo ao existente e posso, por exemplo, determinar que faça um acompanhamento sistemático do cumprimento dos prazos de resposta para garantir que não ultrapasso o que tinha definido os meus objetivos. Isto é a ação, mas convém que eu monitorize a implementação dessa ação ao longo do tempo. Então, eu posso definir que o estoque de reagentes é verificado mensalmente e que faço o acompanhamento mensal do cumprimento dos prazos de resposta, por exemplo, definindo, obviamente, um responsável por essa monitorização e uma data, e ficando com o registro das datas em que as monitorizações foram efetuadas. Neste caso, o responsável da monitorização, neste exemplo, seria o gestor da qualidade.
Portanto, o plano de resposta a riscos deve-me permitir planear as ações de mitigação ou de eliminação do risco, determinar como é que as implemento, monitorizar a implementação do risco e também garantir que eu consigo depois atualizar o plano de riscos. Faz parte ainda do tratamento de riscos fazer a avaliação da eficácia. E recordam-se que o ponto 8.5 da norma, nas ações para tratar riscos e oportunidades, fala especificamente na necessidade de fazermos a avaliação da eficácia. Então, no plano de riscos deve aparecer também a avaliação da eficácia. Quem é o responsável pela avaliação da eficácia, quando é que ela deve ser feita, mas, sobretudo, que metodologia é que nós vamos utilizar para fazer a avaliação da eficácia. Por exemplo, neste caso, no exemplo que eu vos dei, a metodologia podia ser verificar se os prazos de resposta nas últimas 30 amostras do ensaio XXX cumpriram com o acordado com os clientes relativamente ao prazo de resposta. Depois é necessário avaliar então se a ação foi eficaz ou não e se o risco foi eliminado ou não. Porque eu posso ter uma ação eficaz, mas não ter eliminado o risco. A ação pode servir apenas para mitigar o risco, para diminuir o risco. Se o risco não foi eliminado, será que ele carece de uma reavaliação, sim ou não? E caso eu ache que o risco tenha que ser reavaliado, se eu não eliminei o risco, eu devo saber em que nível é que o risco ficou depois de tomada a ação, então eu devo cruzar novamente a minha matriz de riscos com a probabilidade de ocorrência e com o impacto para avaliar o nível de risco remanescente e avaliar se esse risco é satisfatório para o laboratório ou se carece de uma nova ação. Portanto, isto é um processo iterativo que deve ser levado a cabo até nós acharmos que efetivamente o risco remanescente é suportável pelo laboratório. E, portanto, isso faz parte da quarta etapa, que é o acompanhamento. Portanto, após a avaliação de eficácia, eu devo verificar se o risco foi eliminado, se o nível de risco já é aceitável e definir, então, novas ações se forem necessárias e, muito importante, utilizar esta informação como entrada para a revisão do sistema de gestão e para a definição de novos objetivos. Portanto, no fim de contas, é um ciclo. Nós começamos por ter os objetivos definidos e para conseguirmos identificar os riscos e acabamos o ciclo usando a informação dos riscos e oportunidades que identificamos ao longo do tempo para definir novos objetivos e planear o futuro. Bom, isso que eu vos queria trazer hoje, não tenho a noção se ocupei muito tempo, não. Filipe não me interrompeu, não buzinou, portanto, não sei se estou dentro dos timings, se não, mas estou à vossa disposição para algum esclarecimento e para tentar esclarecer as dúvidas no chat e pedir ao Filipe, perdão, ao Tony, que fizesse o favor de nos chegar as dúvidas, porque eu não consegui acompanhar o chat enquanto estava a fazer a apresentação. Já está tudo anotado aqui, Alice. Está me ouvindo bem? Estou a ouvir bem, sim. Tá ok. Primeiramente, antes da gente começar... Tempo, Tony. Oi? Ultrapassei muito tempo. Não, foi excelente. O tempo é relativo. Já vi que sim. O tempo é relativo. Tá. Alice, primeiramente, muito obrigado pela excelente apresentação. Confesso que eu aprendi bastante com ela e, particularmente, o exemplo do avião eu achei muito legal, gostei bastante. Tá? Alguns já fizeram algumas perguntas, tá? E continua aberto as questões, a gente vai ter aproximadamente uns 20 minutinhos para discussão. Então, eu vou fazendo as perguntas que já fizeram e quem for tendo mais questões pode ir mandando aqui pelo chat, tá? E antes que alguns saiam, né, porque alguns durante a discussão saem, eu já gostaria de convidá-los para daqui a um mês, dia 8 de junho, tem um webinar do professor Dr. Felipe Lourenço sobre avaliação da conformidade, utilização da incerteza da medição em avaliação de conformidade, tá? Nesse mesmo horário, daqui a um mês, dia 8 de junho, certo? Podemos, Alice? Sim, força. Sim, vamos lá. A Thelma Marques de Antunes
falou o seguinte: Alice, você falou que a norma não obrigava a registro para tratar os riscos e oportunidades. O 8.5, a análise SWOT, serve de evidência à sua análise. Pode, por favor, nos dar um exemplo prático disso? Bom, de facto, Foi clara a pergunta? Desculpa. Eu posso intervir 2 minutos, já por causa da minha questão, se houver problema. Força, Telma. A Alice acabou depois por responder à pergunta, porque eu não sabia que ia falar sobre a análise SWOT em concreto, que era uma das coisas que eu realmente... E o que se passou foi que, na minha última auditoria, eu tinha que fazer evidência de forma de análise. E a Alice tinha dito que a norma, e eu tenho aqui a norma e tenho o OGC, não falam da concretização do registro. A verdade é que eu preciso de evidenciar, é uma não conformidade que ainda tenho por resolver, para poder evidenciar que estou a fazer isso. Portanto, eu preciso do registro para todos os efeitos. É verdade, Telma. Precisa do registro, sobretudo porque é difícil conseguir evidenciar que fez o tratamento dos riscos que foram identificados ou que fez a abordagem das ações implementadas e dos riscos identificados na revisão pelo sistema de gestão. É muito difícil eu chegar à revisão do sistema de gestão, é uma das entradas da revisão do sistema de gestão. Portanto, é muito difícil chegar à revisão e não ter registros do que foi levantado ao longo do tempo. E não se esqueçam que os riscos à imparcialidade devem ser registados e identificados de forma continuada. Portanto, não é uma coisa que eu chego à revisão do sistema de gestão e que decida nessa altura. Eu tenho que ter os dados daquilo que foi levantado ao longo do ano, ao longo do tempo, não é? Portanto, eu diria que os registros são fundamentais. Já o procedimento, vocês podem ter procedimento ou não é? Há muitos laboratórios que não têm procedimento, que têm a forma de proceder acaba por estar explicada no plano de gestão de riscos e, portanto, não consideram necessário ter procedimento. Mas é difícil conseguir evidenciar que se fez a abordagem dos riscos sem ter registros dessa abordagem, não é? Alice, eu sou muito sincera, eu nesta fase em concreto, e por se tratar no meu caso de um laboratório de acústica, eu não tenho amostras, eu não tenho nada em concreto às vezes para evidenciar o risco em si ou fazer uma tabela mais composta para fazer uma... Mas, Telma, mas vocês têm que definir objetivos, verdade? Verdade, mas são muito poucos, nós somos 3 no laboratório, não é fácil, não é? Mas os objetivos, a norma é clara e diz que os objetivos que nós temos que traçar têm que ser em relação aos 3 pilares da norma, à imparcialidade, à consistência da operação e à competência. E se calhar o problema é que os laboratórios estão pouco habituados a definir objetivos, muitas vezes os objetivos que definem são um bocadinho para mostrar ao auditor e não propriamente para ajudar o laboratório a melhorar, a implementar melhorias. Portanto, se perderem algum tempo a definir os vossos objetivos, depois é mais fácil conseguirem pegar nisso e identificar os riscos que vos impedem de alcançar esses objetivos. É essa a tentativa, mas hoje com o exemplo que a Alice deu, já estamos um bocadinho mais, pelo menos no meu caso, já estamos um pouco mais próximos de concretizar pelo menos mais uma evidência para a nova atualização da norma. Obrigada, Alice. Fico contente. Ok. Alice, o Ricardo Silva, ele fez a seguinte pergunta. Quais são as falhas mais comuns na gestão de riscos nos laboratórios? O que você consegue ver de mais comum na gestão dos riscos? Ok. A primeira coisa é, de facto, não relacionarem os riscos com os objetivos e isso dificulta muito a vida dos laboratórios. Acontece também muitas vezes, por exemplo, em relação aos riscos à imparcialidade, haver alguma confusão entre o que é imparcialidade e o que
que é, por exemplo, confidencialidade ou outras ou questões de competência que muitas das vezes são misturados com os riscos à imparcialidade. Portanto, às vezes os laboratórios têm dificuldade em identificar riscos à imparcialidade e a categorizar os riscos. Também têm muitas vezes dificuldades em distinguir o que é a causa, o que é o risco e o que é o impacto do risco. E se não conseguirem identificar estes três fatores, depois vão ter dificuldades em definir ações para minimizar ou eliminar os riscos. Porque se eu não souber qual é a causa do risco, isso era como as ações preventivas, não é? Muitas das vezes, por exemplo, os laboratórios dizem, eu identifiquei um risco de, sei lá, por exemplo, o incumprimento do prazo de resposta. Tenho o risco de ter incumprimentos no prazo de resposta. Ok, qual é a causa desse risco? A causa do risco, como nós vimos no exemplo anterior, pode ser o fornecedor, mas pode ser falta de pessoal, pode ser o equipamento não ser o adequado. Portanto, apesar do risco ser eu posso ter inúmeras causas. E qual é o impacto que isso vai ter? Quem são as partes interessadas que vão estar relacionadas com esse risco e de que forma é que isso pode impactar nas suas expectativas? No caso do cliente, por exemplo, se eu não entregar os resultados, de certeza que vou augurar as expectativas do cliente, não é? Portanto, conseguir definir a causa, o risco e o impacto é fundamental para que eu depois consiga implementar ações que sejam eficazes. Sim. Não sei se respondi à pergunta do Ricardo. Creio que sim. Ricardo, se não respondeu, por favor, se manifeste. Respondeu, falou que sim. Okay. Tá perfeito. Tem uma questão do Fernando Raposo, que seria uma questão que eu faria também. Foi uma das maiores dúvidas que eu tenho na parte de gestão do risco. O Fernando Raposo colocou o seguinte: caso real, eu tenho um gestor competente que identifica e avalia um risco. Auditor externo, acreditação. Competente, discorda da avaliação do risco. Como eu defendo o meu laboratório? Bem, olha, a primeira coisa a fazer é mostrar a introdução da norma. Como eu vos mostrei no início, está bem explícito que cabe ao laboratório decidir quais os riscos e as ações a implementar. É claro que isso é um bocadinho como antigamente com as ações preventivas. As ações preventivas eram uma luta que os auditores tinham com os laboratórios, porque a maior parte das vezes os laboratórios não sabiam que ações preventivas é que deviam levantar, quer dizer, às vezes levantavam algumas ações preventivas que não eram assim muito relevantes, e o auditor muitas vezes aconselhava, deixava oportunidades de melhoria, que não eram não conformidades, eram oportunidades de melhoria que depois o laboratório podia utilizar como ação preventiva se assim o entendesse. Aqui na questão dos riscos, eu tenho alguns pruridos em ir a um laboratório e discordando da ação, enfim, depende das ações, depende do risco, não é? Mas tem que ter em mente, enquanto auditor, que cabe ao laboratório decidir quais são os riscos que vai abordar. E isso, à exceção dos riscos à imparcialidade, isso está bem claro no início da norma, na introdução à norma. Portanto, se calhar até posso deixar uma referência como uma oportunidade de melhoria ao laboratório, se eu discordar da ação que for implementada, mas tenho que ter algum cuidado com a forma como vou deixar a constatação, justamente porque a norma frisa logo no início que cabe ao laboratório decidir. Okay? Perfeito, perfeito. Ok. Eu não sei se eu vou falar a pronúncia certa, mas o Robalovski, ele falou que não percebeu a parte de compartilhamento do risco. Ok. Seria como... Claro. Imaginem que eu tenho um método e que recebi amostras, tenho um método instrumental para fazer esse ensaio, com 2 ou 3 cromatógrafos, por exemplo, não interessa.
e que de repente tenho um equipamento avariado. E, portanto, o número de amostras que eu recebi agora e com o prazo de resposta que eu dei, torna-se muito difícil cumprir o prazo de resposta. Portanto, eu tenho o risco de incumprimento com o prazo de resposta. Então, eu posso transferir o risco ou compartilhar o risco subcontratando. Posso pedir a um laboratório que execute o mesmo ensaio que eu, eventualmente que seja acreditado como eu, com a autorização expressa do cliente, obviamente, tenho que pedir sempre a autorização ao cliente, mas se eu subcontratar nestas condições, significa que eu estou a partilhar o risco de ter um incumprimento no prazo de resposta, ok? Portanto, isto é um exemplo, por exemplo, na saúde, quando nós fazemos um seguro de saúde, no laboratório, imaginem que eu faço um seguro de saúde para os meus colaboradores. Isso significa que eu estou a partilhar o risco com a seguradora, ou estou a transferir o risco para a seguradora. Portanto, nos laboratórios não se aplica tanto a questão da transferência do risco e da partilha do risco. Normalmente o que nós fazemos é ou mitigamos o risco, ou aceitamos o risco, ou em alguns casos em que o risco é muito importante para o laboratório, tentamos eliminar o risco. Mas eliminar o risco consome muitos recursos de uma maneira geral, torna-se muito dispendioso e, portanto, regra geral, o que nós tentamos fazer é baixar o risco até a um nível aceitável, ok? Ok. Tem uma pergunta do João Urishi e o Carlos Gonçalves, um complementa o outro. A do João. Em uma equipe pequena, eu sou o gerente da qualidade e o responsável do laboratório. Quem mais pode pedir ajuda para a identificação dos riscos? E aproveitando, né, a questão, o Carlos perguntou, poderá ser um risco o fato de ser a mesma pessoa ter a responsabilidade técnica e da qualidade? Bom, equipas, a norma 17.025 inclusivamente permite, e está escrito na norma, que se aplica independentemente do número de pessoas existentes no laboratório. Portanto, em última instância, eu posso ter uma pessoa a trabalhar no laboratório. Portanto, não há impedimento em ter um gestor da qualidade a ter como responsabilidade também a parte técnica. Aliás, há inúmeros exemplos de laboratórios em que isso acontece, em que o gestor da qualidade também é o responsável técnico. Riscos associados, bem, há o risco da pessoa ter muito trabalho e depois não conseguir dar conta do recado. Isso é um risco que se tem que equacionar, mas não há impedimento nenhum em que o gestor da qualidade e o responsável técnico sejam a mesma pessoa. Já não me recordo qual era a primeira parte, Tony. Na equipe pequena, ele é o gerente da qualidade e o responsável do laboratório. E quem mais? Eu diria que todas as pessoas que executam as tarefas em que está a ser avaliado o risco. Se eu tenho um analista que executa um determinado ensaio e eu estou a tentar avaliar os riscos associados à execução desse ensaio, então é importante que na identificação dos riscos eu reúna todas as pessoas que têm responsabilidades nessa tarefa. Desde a pessoa que prepara as amostras, à pessoa que faz a limpeza do material, até ao responsável técnico. Porque só assim é que eu consigo ver as diferentes vertentes do risco associadas a essa tarefa. Isso não significa, por exemplo, quando eu faço um brainstorming com várias pessoas, há várias ideias a serem colocadas em cima da mesa, não significa necessariamente que todos os riscos que são identificados sejam depois transferidos para o plano de risco e que sejam sujeitos a ações. Mas só quando eu envolvo todas as pessoas é que eu consigo ter uma noção real dos riscos associados à tarefa. Portanto, eu diria que independentemente de ser uma equipa pequena, eu devo envolver todas as pessoas que estão relacionadas com a tarefa à qual nós estamos a avaliar os riscos. Veio duas perguntas aqui da Margarida que eu acho que é na mesma linha. Que quando o gestor da qualidade e o diretor do laboratório são a mesma pessoa, também há conflitos? Eu não vejo conflito de interesse entre ser o gestor da qualidade e o responsável técnico, não é? Isso. Não vejo conflitos. Conflitos há, por exemplo, se eu tiver um auditor que é auditor e que é responsável técnico dessa área, não é? Aí há um risco
e associada à imparcialidade, que às vezes nós esquecemos. Pronto, é um dos riscos da imparcialidade. Agora, o facto de ser um auditor, perdão, um responsável técnico ou um gestor da qualidade concentrando as duas funções, não vejo problema nenhum. Perfeito. O Ricardo Silva fez também outra pergunta. Pode-se dizer que as questões de imparcialidade e confidencialidade estão sempre associadas a consequências com nível de gravidade máximo? Eu diria, bom, sobretudo nas questões de imparcialidade, sim, de alguma, e da confidencialidade também, mas a norma, de alguma forma, remete para essa situação de considerar que os riscos à imparcialidade são sempre muito importantes, porque é a única situação na norma em que é requerido aos laboratórios que façam a identificação sempre dos riscos à imparcialidade, portanto não fica na mão do laboratório escolher que riscos à imparcialidade é que deve tratar, não é? E exige também que seja sempre implementada uma ação para os eliminar ou para os mitigar. E, portanto, isso dá uma relevância particular aos riscos à imparcialidade na norma. A norma não é tão exigente relativamente aos riscos à confidencialidade, também porque depende um bocadinho está subjacente a um risco à confidencialidade. Quer dizer, se eu divulgar a informação de um cliente, por exemplo, sei lá, relativa ao doping, num laboratório antidoping, é gravíssimo, não é? Se eu, porventura, em conversa, falar que o meu cliente é a pessoa X, é uma informação confidencial, mas se o senhor for um senhor que tem um poço e quer analisar a qualidade da água do poço, não é propriamente uma coisa gravíssima, não é? Portanto, mas os riscos à imparcialidade, de uma maneira geral, sim, são particularmente graves. Perfeito. Alice, a Wise Acoustic, eles têm uma pergunta, eu acho que é bem específica da área deles. Em tempos de Covid, é a altura de reavaliação de riscos. No entanto, eu gostaria de saber o que acha pertinente num caso de um laboratório específico de medições acústicas. Ui! Não é toda a minha área. Exatamente. Não é mesmo. Mas seria alguma coisa geral que poderia ajudá-los? Difícil. É muito específico. É muito específico. A minha área é química e, portanto, da acústica, eu só sei que não gosto que me gritem aos ouvidos. Não sei mais. Não sei, quer dizer, e também não sei porque, especialmente em época de Covid, quer dizer, em época de Covid só se calhar por uma questão das equipas não estarem a funcionar da mesma forma, de não estarmos todos no laboratório a trabalhar ao mesmo tempo, e isso poder influenciar de alguma forma a validação dos resultados, a execução das tarefas, e é claro que isso é importante não só num laboratório de acústica, mas em qualquer laboratório que esteja a passar por esta fase de confinamento e que tenha restrições e tenha muitas pessoas a trabalhar em teletrabalho, por exemplo. Portanto, a rotação das equipas, a experiência das pessoas, o know-how pode não ser o mesmo em todas as pessoas, porque nem todas as pessoas que já estavam habituadas a executar em rotina as mesmas tarefas, e isso pode colocar, obviamente, riscos. Especificamente na área da acústica, eu lamento, mas não é toda a minha área, não sei muito bem. Certo. Alice, vamos lá, acho que a gente já tem só mais alguns minutinhos. Aqui a gente tem mais 3 questões e chegou mais uma. Tá? O Luiz, ele pergunta na questão do auditor, né? O que você acha que se deve auditar nos riscos e oportunidades? E que o auditor deve levar em conta? Bom, em primeiro lugar, os riscos à imparcialidade. Os riscos à imparcialidade que devem abordar os riscos que resultam das relações que o laboratório tem internas e externas, os riscos que resultam das relações que os colaboradores têm também internamente ou externamente e os riscos inerentes à execução das atividades do laboratório. Portanto, os riscos à imparcialidade, o auditor tem que se focar no facto de eles terem que ser identificados numa base contínua,
E, portanto, eu tenho que ter evidências de que isso acontece. Tenho que ter evidências de que o laboratório tem mecanismos capazes de garantir que sempre que há uma alteração ao seu sistema, consegue identificar hipotéticos riscos à imparcialidade e que os trata e que implementa ações para os minimizar ou os eliminar. E atenção que o IPAC, por exemplo, no OGC 001, e agora estou a falar mais para os laboratórios que estão acreditados pelo IPAC, não sei muito bem como é que isso se passa, por exemplo, com o Inmetro, mas o OGC 001 recomenda aos laboratórios, nos riscos à imparcialidade, que utilizem a matriz de riscos para priorizar os riscos. Cuidado, porque se vocês usarem uma só matriz de risco, podem definir que um determinado nível de risco é aceitável e que não vão fazer mais nada. E isso nos riscos à imparcialidade não pode acontecer. Portanto, nos riscos à imparcialidade, nós temos sempre que implementar ações para minimizar ou para eliminar o risco. Portanto, para mim não faz muito sentido utilizar a matriz de risco nos riscos à imparcialidade, porque eu não tenho que priorizar os riscos, eles são todos importantes e, portanto, eu tenho que implementar ações em todos os riscos que eu identifiquei na imparcialidade. Portanto, esses eu diria que são, assim, os principais que o auditor tem que avaliar e, sobretudo, o auditor que vai para a área da parte da gestão do laboratório. Depois, os riscos inerentes às atividades do laboratório, que são, como sabem, os ensaios, as calibrações e a amostragem agora, não é? E, portanto, os riscos inerentes e que podem estar relacionados com os objetivos que o laboratório, podem e devem estar relacionados com os objetivos que o laboratório traçou, e, portanto, o auditor tem que perceber se os riscos estão identificados, se os riscos, por exemplo, se o trabalho não conforme, por exemplo, tem em consideração o nível de risco das ações que são implementadas, isso é obrigatório também, e para eu avaliar o nível de risco, aí sim posso usar a matriz de risco para definir as ações de tratamento de trabalho não conforme, e depois tenho que avaliar se os riscos que foram identificados foram ou não discutidos e serviram como entrada na revisão do sistema de gestão, conduzindo depois à elaboração dos novos objetivos do ano seguinte. Perfeito. Alice, a Adriana Vieira fez uma pergunta. Há algum padrão para gradação de risco, o mínimo, moderado ou máximo, além da relação de probabilidade versus consequência? Não há padrão nenhum, a norma não é prescritiva. Vocês podem fazer como entenderem, não é? E eu tive o cuidado durante a apresentação de frisar que o exemplo que eu trouxe é um exemplo só, é uma coisa simples que vocês podem adaptar ao laboratório, modificar os níveis que cada escala tem, adaptar a escala ao tipo de riscos que estão a avaliar. Portanto, não há uma metodologia rígida e fixa que seja preconizada pela norma 17.025. Perfeito. Isso é bom e é mau. É bom porque deixa liberdade aos laboratórios, é mau porque os deixa perdidos às vezes. Mas... Às vezes, quando dá muita liberdade, a gente acaba se perdendo. Às vezes, quando é regrado ali, você sabe o que tem que fazer daquela forma. Então, sempre fica aberto a interpretações. O Paulo, ele pergunta, considerando que a gestão do risco depende em grande parte dos objetivos definidos, qual metodologia considera mais adequada para definir os objetivos? Devem os objetivos ser de natureza estratégica ou mais operacional? Ambos. Acho que é importante definirem ambos, não é? Eu devo ter objetivos estratégicos que são definidos pela gestão do laboratório, mas objetivos operacionais também. E não é obrigatório que eu defina, eu posso ter uma pirâmide construída com diferentes objetivos em função dos diferentes níveis hierárquicos do laboratório, as diferentes atividades do laboratório. Isso deve ser discutido, obviamente, na revisão do sistema de gestão, mas e tão importante como definir os objetivos é definir também metas e indicadores que me permitam avaliar se eu estou ou não a conseguir cumprir esses objetivos. Perfeito. A Ana fez uma pergunta, eu achei muito interessante. Ela diz, Ana Vieira, que num laboratório com pouco pessoal, será um risco
se um responsável técnico estiver há pouco tempo de se reformar? Se tiver há pouco tempo sem? De se reformar. É, claro. Claro que sim. Só um comentário. Às vezes o Brasil, a gente aqui diz como aposentar, né? Aqui também usam-se os dois termos. Claro que sim, e é um risco que o laboratório deve acautelar, não é? Se eu tenho um responsável técnico que é experiente e que centra em si muito do conhecimento do laboratório e se está a aproximar da idade da apresentação, da reforma, é óbvio que eu tenho que acautelar isso previamente. Quando eu digo é a gestão do laboratório, não é? E, portanto, a passagem do conhecimento, a formação de pessoal que vai acompanhando no último ano ou nos 2 últimos anos de permanência do responsável técnico, esse trabalho é essencial. Portanto, conseguirmos prever isso à distância é essencial. E essa é das coisas que até é fácil de prever. É mais difícil quando eu tenho um responsável técnico que de repente tem outra proposta de emprego, se vai embora e o laboratório fica sem esse conhecimento e sem esse suporte, não é? Portanto, aí acho que sim, claro que é um risco e que tem que ser acautelado. Perfeito. A gente tem mais 2 perguntas, eu acho que dá tempo. A Vanessa Faustino pergunta: quem encerra uma reclamação pode ser a mesma pessoa que faz a análise das causas? Bom, em termos das reclamações, e aí isto foge um bocadinho ao tema dos riscos, não é? A norma mudou, de facto, o tratamento das reclamações e por uma questão de imparcialidade requer que haja alguém que seja isento e que defina as ações a tomar ou pelo menos as valide. Isso não significa que quem recebeu a reclamação ou quem esteve envolvido na reclamação não participe no desenvolvimento das ações a tomar face à reclamação. Aliás, é imprescindível que participe, porque nós precisamos de saber os 2 lados, não é? O que é que motivou a reclamação e o que é que aconteceu nesse processo, e só quem esteve envolvido no processo é que poderá dizer. Portanto, o que a norma refere é que, para além da pessoa que esteve envolvida na reclamação, tem que haver alguém que seja isento, que seja externo à reclamação. Externo não significa que seja externo ao laboratório, se bem que a norma também prevê essa possibilidade. A possibilidade de eu ir buscar alguém de fora, se eu não tiver ninguém dentro do laboratório, se for um laboratório pequeno, por exemplo, ou se for uma área muito específica do conhecimento, se eu não tiver ninguém competente no laboratório e que não tenha estado envolvido no processo de reclamação, então eu posso ir buscar alguém fora. Mas se eu tiver alguém no laboratório que não tenha estado envolvido no processo de reclamação e que tenha competência para fazer essa avaliação, eu devo ir buscar essa pessoa ou para validar as decisões que são tomadas ou para ajudar a definir essas decisões. Uma última pergunta, então, Alice, antes da gente encerrar. A Sandra Calisto, ela diz: boa tarde, Alice. Foi referido que um risco em parcialidade tem sempre que ter uma ação para ou eliminar ou mitigar. Mas no caso ter sido avaliado com um nível de risco fraco ou muito fraco, quais ações podemos tomar? Depende do risco, não é? Mas se eu identifiquei um risco à imparcialidade, a norma obriga-me a implementar sempre uma ação para minimizar ou mitigar o risco. Agora, há uma redundância aqui que é: eu tenho um risco à imparcialidade, implementei uma ação, essa ação fez com que o risco, eu não consegui eliminar o risco, mas mitiguei o risco. Quando faço a reavaliação do risco, ele vai-me aparecer como sendo um risco baixo. Enfim, aí eu não vou ficar eternamente a implementar ações até conseguir eliminar o risco, tenho que monitorizar o risco, mas se eu identifico um risco à imparcialidade, eu tenho que implementar pelo menos uma primeira ação para tentar minimizar esse risco, okay? Ou eliminar o risco. E convém que, para além disso, tenhamos ferramentas que nos permitam monitorizar se esse risco não reaparece, não é? Porque eu posso ter minimizado um risco, mas se alguma coisa muda na minha organização, o risco pode reaparecer
ou pode tomar um nível diferente. Portanto, eu tenho que ter esses mecanismos que me permitam fazer a monitorização dos riscos. Perfeito. Alice, eu acho que não temos mais perguntas, também já passamos um pouquinho do horário, mas eu acho que foi respondido todas as perguntas que o pessoal fez. Mais uma vez, obrigado pelo webinar. Nada, ainda temos 93 resistentes. Foi, terminamos com bastante. 94. Eu também gostaria, exatamente. 99, 99. Chegamos num pico de 127 durante a apresentação. Eu também gostaria de agradecer ao Felipe aí por todo o suporte técnico, a disponibilização da sala aqui no Google Meet, e a todos os membros do Formec que tiveram diretamente ou indiretamente envolvidos nesse primeiro webinar. Eu acho que por ser o primeiro foi ótimo, a gente tem muito a melhorar e a gente já convida vocês a participarem dos outros webinars que a gente vai oferecer, a fazer parte do Formec, acompanhar o Formec pelo YouTube, Facebook, LinkedIn, pelo nosso site, formec.org, ou pelo nosso e-mail, tá? Alice, se tiver mais algum comentário de encerramento, se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Quero agradecer a todos os que estiveram presentes e, em particular, aos resistentes que chegaram até agora. E quero agradecer ao Formec para já pela iniciativa, sobretudo a si, Tony, e ao Ricardo, pela iniciativa que tiveram em iniciar este projeto, que eu acho que é fundamental e que está a permitir que de facto, nós consigamos reunir uma série de pessoas com valências fundamentais na área da metrologia química e da examinologia, Ricardo, não me esqueci. Ricardo, abre o microfone, quiser falar alguma palavrinha, fique à vontade. E acho que é muito importante, de facto, conseguirmos estender este projeto à lusofonia e não só ficarmos presos à tradução de documentos, mas partirmos para a produção de documentos próprios, que é o que estamos a tentar fazer há uns tempos esta parte. E foi um prazer ter-vos a todos no webinar e poder responder às perguntas. O tempo é limitado, isto não é um curso de gestão de riscos, dou o curso de gestão de riscos em 1 dia e meio, portanto consegui resumir a gestão de riscos era suposto ser meia hora, não era, Tony? Passamos meia hora do tempo, mas acho que foi de grande valia, foi ótimo. Portanto, mas foi um prazer enorme ter estado convosco e estou ansiosa por ouvir o próximo webinar do Flip. Portanto, estão todos convidados para dia 8 de junho estarem presentes no próximo webinar. Obrigada a todos. Parabéns, Alice, pelo excelente arranque. Obrigada. Tá, força. Então, nos despedimos, Alice. Até junho. Até junho. Daqui um mês, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, estaremos, espero que todos reunidos aqui. Já está disponível o formulário, tá? Então, quem quiser participar dele, já está no site do Formec, só se inscrever que serão todos bem-vindos. E quem tiver sugestão, pode entrar em contato conosco. Tá? Isso é muito importante, temas. Sim. Alice, mais uma vez, obrigado. Um abraço a todos e até uma próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.